Olá, graça e paz, boa noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, boa noite, graça e paz. Glória a Deus, Marcelo, graça e paz, boa noite, tudo bem? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, vamos entrando aí, vamos convidando mais gente, que nós vamos ter um bate-papo hoje com o apóstolo Cleiton. Daqui a pouco ele entra aqui, nós vamos aí conversar com ele, falando sobre saúde emocional. Glória a Deus, boa noite, Neide Dantas, Marcelo Félix. Deus abençoe aí cada um vida de vocês. Deixa eu ver aqui mais uma vez, só um minutinho. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos esperar mais um pouquinho, o apóstolo já está entrando. Aleluia. Boa noite, Rosimeire, Fornazieri, que Deus abençoe poderosamente. Cláudia Alves, boa noite aí. Tudo bem com você, Cláudia? Deus abençoe aí a vida de vocês aí poderosamente. Amém? Vamos lá, esperar o apóstolo entrar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Convite para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só aguardando ele aceitar o convite. Só esperar aqui um minutinho. Pastora Cândida, Deus abençoe poderosamente aí sua vida também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Só mais um minutinho. Roseli Barros, boa noite. Graça e paz, como é que vocês estão? Aleluia, paz do Senhor, aleluia. Que Deus abençoe. Ouvi hoje também a live da pastora Cândida com o apóstolo Cleiton. Foi uma grande bênção, né? Ela contando aí como começou. Foi uma bênção tremenda. O apóstolo está aí já assistindo a gente. Só falta ele aceitar o meu convite ali. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aguardar. Graça e paz, apóstolo. Eu já enviei um convite para o senhor aí, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma vez se eu fiz correto. Olha lá. Pronto. Marlene, Deus abençoe. Cíntia Oliveira, Deus abençoe. Rodão, Deus abençoe. Olha lá. Olha aí. Estava preocupado aqui já, rapaz. Estava aqui hoje. O que vai fazer? Eu estava procurando onde entra aí. Esse aqui é novo, né? Deus abençoe aí. Maravilha. Boa noite, pastor. Tudo bom? Boa noite, apóstolo. Como é que o senhor está? Eu tô joia, graças a Deus. Nessa correria doida aqui, mas estamos bem. Trabalhando em dobro, né? Graças a Deus por isso. Sempre trabalhando, né? Sempre. Graças a Deus. Maravilha. Mas vamos lá. Estamos aí. Hoje nós escolhemos um tema aí para a gente discutir, para a gente bater um papo. Notório que nós estamos vivendo um cenário muito crítico, né? Um cenário bem difícil, um cenário novo para todo mundo, né? Algo repentino, algo para o projeto, para o sonho,
para o trabalho, para a igreja, né? Entre aspas, né? Para a igreja, no sentido físico, né? Muita igreja parada. Mas, apesar desse cenário, dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Só não sei se Apesar está desse dando eco para cenário, vocês. esse cenário crítico que nós estamos vivendo, que é algo novo que a gente está vivendo, né, apóstolo? Por lutas, né? Não é de hoje, não é nenhuma novidade. Nós estamos vivendo problemas emocionais, né? A gente tem acompanhado pessoas, tem acompanhado pessoas, até mesmo antes da pandemia, já com problemas bem críticos aí, emocionalmente, com a saúde emocional bem abalada, né? E Sim. durante a pandemia parece que isso aumentou, né? E é óbvio que aumentou. E há uma grande preocupação aí de estudiosos a respeito pós-pandemia, né? Então, eu queria falar com o senhor a respeito, né, de antes da pandemia. Antes da pandemia, no momento da pandemia, e o que o senhor acha pós-pandemia, como é que pode se tornar esse problema? Meu Deus. Na verdade, tudo começa quando a gente entende a estrutura do ser humano, né? O ser humano, nós temos que entender que Deus nos criou um espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. Então, nós somos um ser tricotômico, né? Não adianta a gente querer espiritualizar tudo e achar que somos só espírito. Não, nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. O homem não foi criado, o homem não tem estrutura para passar por problemas, o homem não tem estrutura para enfrentar crises, estresse, desgaste. Então, antes da pandemia, nós vínhamos aí numa velocidade absurda, numa agitação, ninguém tinha tempo para nada, ninguém tinha tempo nem sequer para Deus, né? Aquela loucura aonde as pessoas queriam fazer para ter, queriam nada estava bom, vivendo uma insatisfação, vivendo aí uma frustração contínua, um desespero. Então, os problemas psicossomáticos com raiz na alma, antes da pandemia, o foco maior era o estresse, o foco maior era o desespero, era a ansiedade, né? Então, nós já vínhamos, sim, com certeza, com muitos problemas psicossomáticos em muitas pessoas, muitos adolescentes e até crianças, né? Criança está sendo diagnosticada com depressão, né? Então, muitas vezes a gente não entende e fala como pode uma criança estar deprimida. Mas ela tem seus problemas, ela tem seus limites, ela tem suas crises e muitas vezes ela vive a solidão e o abandono de pais presentes. A solidão e o abandono que, na verdade, toda geração sofre, toda geração tem a transformação e a mudança de geração para geração. Então eu vejo que antes da pandemia, os problemas eram tudo em torno do estresse, tudo em torno do desgaste, as pessoas se alimentando mal, as pessoas descansando pouco, as pessoas, na verdade, estressadas. Pandemia, muda o sinal, a ansiedade aumenta, o desespero aumenta, a incerteza, a insegurança com o dia do amanhã. E, de repente, sem avisar ninguém, nós somos privados de tudo, até do direito de ir e vir. Cada um vai reagir de uma maneira diferente, cada um vai vivenciar a crise de um problema diferente. Para o idoso, ela tem uma repercussão, para o adulto, ela tem outra, para o adolescente, outra, para a criança, outra.
E fora essas visões, nós temos o conflito dentro das casas, temos a luta dentro das casas, a guerra contínua. Nunca, nunca, né? Ninguém, não é só o brasileiro, mas nunca ninguém, nenhuma família teve acostumada a viver 24 horas dentro de casa, com todos os familiares juntos, sem mandar a criança para a escola, sem aquele período de alívio, de refrigério, que o marido sai para trabalhar, a mulher vai para outro lugar, ou muitas vezes, quando um sai, o outro faz a limpeza de casa, quando a criança vai para a escola, põe a casa em ordem, e de repente a gente é forçado, obrigado a reaprender a viver tudo isso junto, né? Ter que limpar a casa com a criança correndo para cima e para baixo, criar disciplina para acompanhar a criança, que para ela também é novo, ter a aula virtual, ter a aula via celular, via Facebook, alguns entrando em crise, em surto, porque não gostam disso, mas a gente não tem opção, a gente não escolheu isso. E aí então a gente tem que entender. O idoso, por exemplo, muitos deles, os filhos já não moram mais na mesma cidade. É, Os pais moram numa cidade, os filhos moram em outra, isso se não for em outro país. E muitos idosos no mundo inteiro, o único vínculo, o único relacionamento que ele tinha era com os irmãos da igreja. O único passeio que ele tinha era ir até a casa do Senhor. E de repente ele foi privado disso tudo. Foi privado, está enclausurado e, quando muito, às vezes alguém leva até a porta da casa os produtos de necessidade básica, de higiene, e ele tem que desinfectar, ele tem que eh, saber como pegar, como manusear, porque tudo é um risco, tudo é um risco e a pressão aumenta, né? Por outro lado, aquele estresse do ativismo parou, mas aumentou o estresse da paralisação, aumentou o estresse, do desespero, das adversidades, dos problemas. Pós-pandemia, a gente prevê que o cenário vai ser caótico, assustador, porque muitos vão estar com dívidas, outros vão estar com problemas conjugais, outros vão estar com problemas de relacionamento, outros vão estar com problema com os filhos e outros vão estar com tudo isso junto, né? Então, os três cenários, a grande verdade é que eh, a gente sempre foi um espírito que possui uma alma e essa alma tem que aprender a viver em cada situação, né? Não é fácil, mas é possível. A palavra de Deus nos diz que a luta não vem maior do que possamos suportar e não podemos deixar as preocupações, frustrações e cobrança se tornar uma neurose. Não podemos, né? Nós temos a condição de equilibrar isso e nós não podemos deixar isso se tornar neuróticos anônimos, né? Na crise, no surto, no desespero. Então, na verdade, nós temos que aprender a viver cada momento, né? Aprender a vivenciar cada período. O salmista sabia fazer isso muito bem, né? Davi, ele nos ensina muita coisa, não só nos Salmos, como 1 Samuel, 2 Samuel. A história de Davi é uma lição de vida para nós, é um período maravilhoso, aonde nós observamos que ele tinha um temperamento na guerra, ele tinha um outro temperamento na conquista, no resgate da arca ou no enfrentamento dos problemas familiares. A gente vê o comportamento do personagem numa mutação contínua, né? Então, a gente tem que aprender com os homens que passaram e sobreviveram e superaram isso tudo. Mas, com certeza, antes da pandemia o cenário era um, durante agora é outro, e pós-pandemia vai ser outra realidade que nós vamos enfrentar. Eu, eu confesso, né, que no começo, as primeiras semanas, tive que reaprender,
muita coisa, né? Tive que superar muita coisa, né? Superar muitos dias difíceis, principalmente nós que amamos aí o que fazemos, né? Que é pastorear, né? Obra. E por isso eu convidei muitos pastores para estar conosco hoje aqui. Acredito que a grande maioria está aqui conosco. Também deixasse uma palavra, né, para muitos pastores e líderes nesse momento. Temos que passar a segurança, na verdade, para o povo e muitas vezes esquecemos que nós somos almas também, né? Nós estamos juntamente nesse mesmo processo. Assim como Elias, Sim. quando ele profetiza que não vai haver chuva, isso ele estava envolvido naquele período também, né, da seca. E eu acredito que Eliseu também passa por esse período da seca, só que Eliseu já vem pós, né, a seca. O seu ministério vem pós isso, né? Mas eu também queria que o senhor deixasse uma reflexão, uma palavra para líderes e para os pastores que nos acompanham. Eu acredito também que nesse momento de pandemia, nós pastoreamos a nossa própria casa hoje em dia, né? Muitos nós temos Amém. que Amém. liderar a nossa casa, trazendo palavra, trazendo leitura, orando e clamando junto com os filhos. Uma palavra também para pastores e líderes também. Com certeza. O pastor, via de regra, já é um ofício de estresse, já é um ofício de desgaste, né? O pastor, no natural, né, sem pandemia, ele já vive picos de emoções no mesmo dia. Então, ele acorda com uma notícia de um membro que está hospitalizado, passa algum tempo, um outro membro que liga que está feliz porque nasceu a criança, e ele ainda não assimilou direito aquele amigo que está hospitalizado, mas ele tem que se alegrar com o pai que acabou de ter o bebê. E de repente ele já tem que atender um casal que está brigando e chega a notícia que um outro membro faleceu e de repente ele tem que fazer um casamento naquele dia e se desligar disso tudo porque após o casamento ele tem que pregar uma mensagem. Então, na verdade, o pastor vivencia o estresse, a pressão, a cobrança continuamente. E muitas vezes o pastor é tentado nesse ativismo a pensar que a obra é dele, né? Em primeiro lugar, ele tem que entregar a obra nas mãos de Deus e saber que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Eu acho que travou. Travou para vocês também aí? Glória a Deus. Só travou para mim? Travou para todo mundo aí? Em segundo lugar, ele tem que saber que ele é humano, né? E como ser humano, o corpo vai até onde ele aguenta, o corpo vai até onde ele suporta. Como ser humano, ele tem limites, ele tem que aprender a dizer não, ele tem que aprender a dizer sim, ele tem que saber até onde ele pode ir, aonde não dá para ir, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E ele tem que repreender essa síndrome de onipotência, porque se ele achar que ele pode fazer todas as coisas, ele vai viver frustrado, ele vai viver decepcionado, vai viver. Nós aconselhamos inúmeros pastores e pessoas no começo da pandemia, estavam entrando em crise, entrando em surto, e a gente tem que trazer o povo à realidade. Escuta, o mundo que está passando por isso. Não é você. E não é você que vai resolver o problema. É só Deus. Então, na verdade, a gente tem que, num momento como esse, demonstrar nossa fé em Deus, demonstrar nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, a nossa segurança em Deus e aprender literalmente a descansar no Senhor. Dívidas vai ser inevitável, todo mundo vai ter.
reorganizar, readequar, vai ter que aprender. Resiliência, né? Aprender a superar a crise e extrair lições de aprendizado nela. Isso é extremamente necessário e fundamental. E chegou o momento de a gente mostrar onde está a nossa confiança e onde está a nossa fé. Chegou o momento de a gente poder colocar no Senhor a nossa confiança e aguardar dele, porque só ele pode fazer, né? Então, o pastor sofre por dois prismas também, né? Ele sofre pelo prisma familiar, que ele tem aí sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, e ele sofre dobrado por questões da igreja, que são membros, são ovelhas, rebanho, e muitas vezes ele se vê incapaz. Mas sempre que se coloca uma expectativa muito alta e essa expectativa não é atingida, essa distância é o grau de frustração. E essa frustração pode adoecer, essa frustração pode entrar em desespero, em pânico. Por outro lado, tempos de pandemia, não só o pastor, mas todo cidadão, principalmente o brasileiro, teve que reaprender a viver, porque o brasileiro em si ele é muito dado, é abraço, é beijo, é muito aproximado essa demonstração do toque, do tato, e até hoje ainda, 60 dias depois de que fechamos tudo, a gente não está acostumado, né? Houve a primeira fase aí muito difícil da pessoa superar a falta de um abraço, a falta de um beijo, a falta de um cumprimento, né? Era algo mecânico, espontâneo, você vê alguém já estender a mão. E agora nós estamos entrando numa segunda fase que é um perigo muito grande de um esfriamento total, né? De uma apatia total, de uma neurose. Não estão sendo poucos os casos de crianças que estão sendo desprezadas em comércio, em mercado, em uma série de coisas por estar ali. A gente tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que ter uma ética e prudência, claro, mas a criança é criança e a gente não pode demonstrar essa rejeição, essa apatia, porque senão os problemas psicológicos vão ser pior depois da pandemia, né? Então, uma luta que nós temos que travar diária é contra o medo, a insegurança, temos que vencer o medo, né? Jó nos declara uma grande verdade: o mal que eu temia me sobreveio. Então a gente não pode vir sobre as nossas vidas, tomar cuidado com o que se ouve, né? Tomar cuidado com os noticiários, com as matérias, porque a cada dia que a gente passa, a gente recebe que hoje a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que é fato ou o que é fake, né? Então, temos que ficar com a palavra de Deus. E justamente era essa um dos pontos que eu queria falar aqui para o senhor, né? Que hoje nossos filhos estão sem escola, né? Estão sem convívio dentro da igreja. E nós somos criados para ser seres sociáveis, né? Nós somos criados para viver em comunhão, um com o outro, abraçando, se cumprimentando, né? E esse é um dos meus, uma das minhas preocupações, né? Como é que meu filho vai tratar o próximo amanhã, né? Como é que vai ser essa aproximação, como é que vai poder ser feita essa aproximação, né? Por ser descendente de japonês e vivi no Japão, o senhor já foi lá, o senhor sabe que o cumprimento lá é a distância já, né? É a distância. É a distância, só, né, abaixar a cabeça e tal. Então, eu em particular, eu já tenho essa experiência, já tenho essa, não digo que eu gosto disso, mas Cultura eu natural, sei né? lidar com isso, eu sei lidar com isso, né? Mas o brasileiro, né, É uma tanto é que cultura. uma das coisas que mais me apaixonou dentro da igreja evangélica foi que eu fui recebido dessa forma, né? E a minha preocupação é isso, né? Quando tudo isso passar,
como é que vai poder ser para frente, né? Isso é um ponto bem problemático lá na frente, né? Com certeza, mas eu creio que é, chegou o momento de nós vivermos a verdade da palavra de Deus. Basta cada dia o seu mal, né? Quando chegarmos lá na frente, a gente vai ter que reaprender de novo dinâmicas de reintegração, ressocialização, dinâmicas aí até de encerramento do ciclo da vida, de luto, né? Isso é um problema grave que hoje eu discutia com uma pessoa aqui na Torre Forte, dizendo justamente a nossa preocupação quanto àqueles que perderam entes queridos e entes que são referenciais, como famílias que perderam um avô, uma avó, que era aquela figura de carinho, de afeto e não nem ao menos se despediram, nem ao menos puderam vê-lo no caixão. Psicologicamente, não se encerrou o ciclo. Psicologicamente, esse ciclo está aberto. Então, a igreja vai ter que estar aprendendo a lidar com isso e aprendendo a levar essas pessoas que perderam entes queridos a despedir, a desligar, a encerrar o ciclo, a fechar um ciclo, que isso é muito grave, problemático e pode travar a vida da pessoa na idade da qual ela sofreu esse trauma. Por outro lado, é difícil essa questão, não poder abraçar, não poder beijar, é muito difícil para a criança, né? Então, o que acontece? Ela tem que ser suprida no momento com os pais. Agora, os pais estão trabalhando dobrado por estarem em casa, estão trabalhando em excesso pelo home care, mas tem que aprender a dar um tempo de qualidade para o filho. A base familiar ela é fundamental. De nada adianta a gente pensar que o pai está presente dentro de casa, não precisa dar atenção. Muito pelo contrário, tem muitos pais ausentes estando presente, e isso marca muito mais a criança com rejeição do que se ele estivesse fora. E aí, como a gente concilia com essa sobrecarga de trabalho em casa, de trabalho online e tudo mais? Ensinando a criança horários, disciplina, rotina e cumprindo com a promessa e com as palavras. Olha, o pai agora está trabalhando, mas das 8 às 9 nós vamos brincar. E aí, esse tempo das 8 às 9, o pai precisa desligar o celular, não entrar na internet, não assistir televisão. Não é o muito tempo, mas é o pouco tempo que ele dá ao filho, ele dá com qualidade. O pouco tempo que ele dá ao filho, ele dá atenção única e exclusivamente para o filho. Se ele pode dar meia hora de manhã, essa meia hora seja exclusiva da criança. Se ele pode dar meia hora à tarde, essa meia hora seja exclusiva da criança. Ou se ele pode dar uma hora à noite, essa uma hora seja de qualidade. E sentar no chão e brincar com a criança e vivenciar a criança com abraço, beijo, né? E suprir a carência externa com que ele possa ter dentro de casa. Chegou o tempo de nós resgatarmos, e é tão tremenda a palavra de Deus, que ela fala já dos dias de Elias, nos últimos dias, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, na verdade, a gente observa esse momento que nós estamos tendo hoje, essa oportunidade de estar em casa, é justamente para converter o coração dos pais aos filhos, é justamente para restaurar o lar, né? O teu primeiro chamado, o teu primeiro ministério, a tua primeira obra tem que ser o lar. Então eu vejo como importante esse período suprir a sociabilidade externa
com o afeto e o amor e a atenção interna, para tentar amenizar. Agora, a criança, muitas vezes a gente acha que ela não entende. Ela entende muito mais que muitos adultos. A criança é uma esponja que capta tudo e que Nem me fala. entende tudo. Então, se os pais sentarem com a criança e falar, olha, estamos passando por um momento, isso tem que ser bem claro. Isso vai passar, meu filho, isso vai passar, minha filha. É um momento que nós estamos vivendo onde não podemos abraçar, mas é importante esse abraço. Então, na verdade, é um tempo de muito diálogo, é um tempo de muita aprendizado, de discipulado, é um tempo onde a gente tem que demonstrar aos filhos aí os verdadeiros valores, né? Então, isso é muito importante. Avós que sentem a falta do abraço do neto, da neta, tá difícil para todo mundo, mas a gente vai superar e vamos extrair o melhor disso e chegando o momento pós-pandemia, a gente vai ter que reaprender de novo e vai ter que ter dinâmicas, né? Abraça o seu irmão ao lado, vai ter que ter essa dinâmica que a gente muitas vezes repulsava, mas vai ser necessário porque o afeto é importante, né? O vínculo. Por outro lado, nós temos também que ser criativo e demonstrar amor de outras formas e outras linguagens, né? Então, a importância de um telefonema, de colocar a criança para ver o avô, para ver a avó no celular, na câmera, e deixar eles brincando um tempo virtualmente, deixar eles tendo esse vínculo virtual, como também se cria quando se mora no exterior, quando se mora fora da região, né? Então, o povo brasileiro é muito criativo. Então, eu creio que Deus vai dar graça e nós vamos superar isso. E Sim, só não podemos deixar tanto as crianças quanto os idosos entrar numa depressão. Só não podemos deixar muito perigoso, né? chegar no outro extremo, né? E também nós temos que entender uma coisa: isolamento social ou distanciamento social não é isolamento total, né? Passar na porta e ao menos ver de dentro do carro, isso é necessário. Dar um telefonema, o vírus não passa pela internet, o vírus não passa pelo celular, né? Então, tem que aumentar esse tempo de comunicação, tem que aumentar esse tempo de diálogo. Quem está sozinho, sair um pouco de casa, andar, tomar um sol, né? E outra, se você está andando sozinho, você não precisa colocar máscara, você precisa Sim, respirar puro e não o gás carbônico que você está exalando, né? Você exala o gás carbônico e inspira ele de novo. A máscara é necessária se você tem o convívio com alguém, se você está junto com alguém. Agora, se você está fazendo uma caminhada no sol da manhã, no quarteirão, para tomar um pouco de sol, para sair um pouco das quatro paredes, abrir a janela de casa, abrir as portas, né? Deixar arejar um ar fresco, um ar puro, isso tudo vai ajudar e, acima de tudo, se alimentar bem. Se alimentar bem. Não é porque estamos em casa que estamos de férias, né? Nós temos que ter disciplina de horário de levantar, horário de refeições, principalmente a criança. Ela precisa manter a rotina das refeições, do banho, né? Saúde e entender que vai superar. Então tem que ter o horário da escola, tem que ter o horário de comer, tem que ter o horário de conversar, o horário de brincar e colocar em prática a tempo para todas as coisas, né? Eu creio que essa é uma boa dica para superar esse período. ok. Já está chegando a hora, né? O senhor tem um encerramento para fazer?
Só quero falar Fica à uma coisa. vontade, fique à vontade. Opa, fica à A vontade? gente já emenda as duas. Já Eita, só emenda as duas, vai gostando, hein? até as 11, então a gente emenda as duas. Pode falar à Boa. vontade, pastor. Semana passada fiz uma live com o pastor Wagner e ele disse que ele está extraindo coisas boas, né, desse período de pandemia, né? Isso mexeu com muita gente que estava ouvindo a mensagem. Muita gente perguntou como é que extrai o melhor, né, do momento difícil desse. Eu estava em casa aqui e postaram uma receita de uma esfirra aberta e eu fui, né, comecei a fazer aquela esfirra aberta e ficou bom, né? E Amém. isso me trouxe a alguns dons, talentos que eu tinha, né, em fazer salgados. Já estou fazendo até uma propaganda aqui já. Se você quiser o Olha aí, salgado, só liga para mim. Mas eu vi também que chama aí no privado. isso foi uma coisa que, de um momento de dificuldade, um momento que eu precisava levar minha família para uma distração, a fazer uma tarefa que saía da rotina, né, depois de um período tão corrido que a gente estava vivendo, e de repente a gente para. E aí eu comecei a fazer aquilo, e eu acho que, eu acredito que tem muita gente que pode também fazer coisas que, na verdade, estão guardadas dentro dela, que ela pode extrair de dentro dela algo de melhor, né? Algo de bom, né? Como diz daí naquela passagem da viúva, fecha a porta da tua casa, você e teus filhos, e deita o azeite até, né, acabar aí as botijas, e foi um escape para mim isso, que até na área financeira também me deu uma ajuda, né? Tá me dando uma ajuda. Amém. Não é aquilo que a gente tem como, né, objetivo, mas num momento tão difícil, eu vejo que a mão de Deus ela foi tremenda, né, na minha vida. Eu creio que assim também é a vida de muita gente aí também, que Deus vai dar estratégia, Deus vai dar criatividade para muita gente nesse período, apóstolo, né? Porque Amém. além de nós sermos um povo de Deus, sermos o povo de Deus, nós somos brasileiros, né? E o brasileiro é Amém. muito criativo, né, apóstolo? É. Eu vejo assim, um dos personagens que mais me inspira é o apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo ele diz uma grande verdade, né? Não que eu tenha alcançado, mas eu aprendi a viver. Aprendi a viver na bonança, aprendi a viver na escassez, posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas sei que ele me fortalece. Um dos grandes segredos não adianta a gente sofrer por aquilo que a gente não pode mudar. Não adianta a gente entrar em pânico, em desespero e entrar em crise por uma coisa que, em primeiro lugar, não fomos nós que provocamos, e, em segundo lugar, não somos nós que temos a solução. Então, eu tenho que realmente, domingo de manhã eu preguei novamente a mensagem Aprendendo a Fazer Música com o que resta. E essa é uma verdade, a gente precisa aprender a fazer música em todo tempo, em todo momento, e ser resiliente de você se levantar depois de um baque e extrair uma lição de benefício, de bênção, uma lição de crescimento, né? É claro que a gente, eu digo, não que nós abortamos alguns projetos, mas a gente teve que colocar alguns projetos na prateleira, porque esse ano não vai dar mais para fazer, né? Eu estava escrevendo 5 livros e com essa correria, esse ativismo, essa mudança de atividades, ele está na prateleira e eu retomo o escrever desses livros só depois da pandemia. Agora não tenho cabeça para escrever isso, agora não é momento de escrever isso, porque a gente está atendendo o dia todo com live, o dia todo. Então, o que Paulo nos ensina? Se ele estava preso, ele pedia pergaminhos e uma pena para escrever, né? Paulo viveu e nos ensina a viver muito tempo enclausurado, muito tempo dentro da prisão, né? Então, na verdade, e Davi também nos ensina isso,
né? Momentos de conquista, de alvo, de pico, de sofrimento. E Davi fala, por exemplo, no Salmo 148, 42, né? Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Então, o que não pode estar preso é a alma. A alma ela tem que continuar com sonhos, continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar extraindo o benefício da tempestade, né? Eu até coloquei uma frase aí no boletim: se te derem um limão, faz uma limonada. Se a vida está te dando limão, faz a limonada. Boa. Então, o limão está azedo, né? Vamos espremer ele, vamos tomar ele com açúcar e vamos lá. Então, esse é o momento, né, de sentar com o filho, sentar com a filha, colocar algum vídeo que queira aprender alguma coisa, cursos de desenho, cursos de culinária mesmo, né, bolinho, coxinha, esfirra, e aí vai, né, extrair alguma lição, algum benefício, e de toda situação sempre tirar uma lição de crescimento. De todo momento nós precisamos. Isso que é ser manso, né? Jesus disse: bem-aventurados mansos de coração. Manso ali no original da palavra significa ensinável. Bem-aventurado é aquele que em toda situação aprende a extrair alguma coisa, aprende a superar. Ninguém gostaria de estar na situação que está, mas não depende de nós mudar a situação. Então, enquanto a situação não muda, nós temos que aprender a viver ela. Não adianta ficar estressado, não adianta entrar em pânico, em desespero, não adianta querer se matar, porque é pior, né? Então, são pontos, e não adianta andar ansioso, né? Eu acho que o aconselhamento que eu mais fiz nesses dias é: pastor, quando isso vai passar? Não sei, não tenho a resposta. Se alguém tivesse, seria muito bom, mas não temos a resposta. Eu só queria que isso passasse. Eu também, eu só queria que isso passasse. Mas enquanto não passa, eu vou ficar murmurando, reclamando, praguejando, me irando? De jeito nenhum. Enquanto não passa, eu tenho que extrair o melhor da vida e controlar a ansiedade, porque se não controla a ansiedade, desencadeia outros problemas psicossomáticos, desencadeia aí outras crises, e pessoas com crise de pressão, de depressão, pessoas com problemas de coração, de rins, enfim, de uma série de coisas. E desligar um pouco o noticiário, né? A gama de informações negativas diminui a imunidade. A gama de informações negativas te deixa em pânico, em desespero. E mesmo porque hoje a gente não tem como saber qual mídia está falando a verdade, porque todo mundo, de repente, se tornou dono da verdade e todo mundo quer explicar o que não sabe. Todo mundo quer ter uma resposta para o que não existe. Então, para que ouvir aquilo que não vai acrescentar? Para que ouvir aquilo que não vai fazer diferença? Esse desespero e essa gana por informação, 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 nem sempre é bom, porque muitas vezes isso está sendo prejudicial. E eu gosto muito de ligar louvor e deixar louvor o dia inteiro, e no meio desse louvor ler uma palavra, orar, no meio desse louvor ter um momento de comunhão. Estamos aí nos 10 dias de jejum e intercessão pela campanha mundial de oração, clamando por um avivamento. Estou lendo 3, 4 livros também. Então nós precisamos estar atentos a isso tudo, precisamos estar vigilantes e sabendo que se Deus não muda uma situação, é porque Ele quer mudar algo dentro do nosso coração. Se Deus não mudou alguma coisa ainda, é porque Ele quer mudar algo em nós. Então, vamos restaurar o altar do Senhor, vamos limpar o altar do Senhor
e vamos aproveitar esse tempo para firmar os filhos, firmar a família, discipular os filhos e a família, com princípios bíblicos, princípios divinos, e aproveitar esse tempo, porque passando a pandemia, a gente não pode voltar a ser as mesmas pessoas. Passando a pandemia, não adianta a gente entrar no ativismo de novo e não mudar em nada, né? Então isso tem que produzir uma mudança em nós e tem que transformar nossa vida de dentro para fora, porque tem outra também, né? Essa parada brusca nos ensinou que muita coisa que a gente estava fazendo era supérflua. Muita coisa que a pessoa achava que não conseguia viver, né? Não conseguia viver sem o shopping, não conseguia viver sem a loja, não conseguia viver sem comprar. Esse espírito de consumismo, esse espírito de gastar, foi embora, né? Então, a pessoa viu que dá para viver, né? Dá para viver, e é uma situação que a gente tem que renegociar e também reinventar a vida, reinventar a cada dia, para que a gente possa ter um tempo de vitória e de bênção. É verdade, né? E teve momentos, né? Inclusive esse do Salgado foi um dos momentos em que nós falamos sobre casais, falamos sobre filhos, falamos sobre pastores, né? E uma coisa que me manteve de pé, que me ajudou bastante, claro, né? Nossa vida de oração, nossa vida de busca do Senhor, mas uma das um dos ponto-chave que me ajuda ainda a, a continuar são as amizades, né? As amizades, assim como essa que eu tenho com o Senhor, trabalhamos juntos, o Senhor foi meu patrão, o Senhor é o meu pastor, fez meu casamento, apresentou o meu filho, né? Olha aí. Enfim, né? A amizade, né? Nós precisamos ter Isso é amigos, muito importante. né? Eu vejo quando Davi estava na sua velhice, ele vai enfrentar mais uma batalha contra os filisteus. Há um gigante, né, Esbibenob, vai para matar Davi, e aí o amigo dele, Abissai, intervém, preserva a vida de Davi. Amém. E amigos servem para preservar a vida de outros, né? Muitos compraram o meu salgado só pela amizade, né, para me ajudar. E eu sei disso, que as pessoas fizeram isso de coração, né? A amizade também é algo que nós precisamos manter bons relacionamentos, né? Isso é muito importante, e o que eu vejo também é que a amizade, a gente não precisa estar junto sempre para dizer que é amigo, né? Os verdadeiros amigos passam um longo tempo sem se ver, às vezes até sem se falar, e quando se encontra parece que se encontrou ontem, parece que é uma continuação do encontro de ontem, né? Então, verdadeira amizade não é você estar dentro da casa de alguém ou você estar colado, grudado à pessoa, sufocando a pessoa. As verdadeiras amizades, uma das coisas boas que o vírus trouxe foi realmente revelar muitas coisas, né? Então, ele revela a fragilidade de cada um, ele revela os verdadeiros amigos, ele revela os verdadeiros cristãos e ele revela a fé, né? Quantas pessoas que eram gigantes de fé e que na primeira semana do vírus surtaram. E quantas pessoas que a gente achou que não tinha fé nenhuma e agora, de repente, estão aí firme nesses 60 dias, perseverante, atuante. Então, a amizade ela é fundamental, né? A importância em todo tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão, né? Então, nesses momentos que a gente vê realmente com quem a gente pode contar, com quem realmente a gente pode compartilhar. E não é, como que eu posso dizer, não é feio, não é errado você ligar para quem você sabe que é um verdadeiro amigo e abrir o coração e falar, olha, ora comigo que eu não estou aguentando, ora comigo que eu estou entrando em desespero, em crise. Então, isso é bom,
nós termos amigos, principalmente para a hora da fraqueza, né? Desespero. A gente é humano e muitas vezes a gente entra em crise, entra em desespero, entra em estresse, mas é nessa hora que a gente tem que contar com os amigos, é nessa hora que a gente tem que compartilhar um com o outro a nossa dor, a nossa necessidade e divulgar aí o que a gente precisa, né? Isso é muito importante. Bom, Aposto, da minha parte, eu acho que eu já fiz todas as perguntas que eu tinha aqui no meu script. E aí, Olha que chique, gente. o script, só eu entendo. Mas queria agradecer mais uma vez aí, né, para o senhor estar aí, apesar dessa correria toda, né, Imagina, de o pastor. senhor ter esse tempo aí conosco. Depois, se eu tiver um tempinho, o senhor lê aí os comentários, tem muita gente aí mandando Com abraço certeza, para o leia sim. senhor, né, mandando aí, Amém. enfim, dando sua opinião aí nessa live, e você pode Glória a continuar Deus. aí dando sua opinião aí, como é que foi essa live, o que que ela produziu para você de bom aí, para a sua saúde mental, né? Estamos ainda em Amém. processo, mas queremos que isso logo vai passar e que quando isso passar nós possamos estar aí com a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, espiritual e física Equilibrada. em dia, né? Para podermos viver o melhor do Senhor. Tá bom? Minha parte é isso, Amém. apóstolo. Pode ficar à Amém, vontade aí querido. nesses últimos minutos aí. Tá bom? Amém. Eu quero encerrar com um salmo que me fortalece muito, né? O Salmo 142, porque é um clamor do salmista em meio de uma oração, né? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. O segredo de Davi manter o equilíbrio emocional, o segredo de Paulo manter o equilíbrio emocional é que eles tinham um bom terapeuta. Então, a maior e melhor terapia é falar com Deus. A maior e melhor terapia é fechar a porta do teu quarto, orar, chorar na presença dele e saber que é ele que pode ouvir todas as tuas crises, todos os teus problemas, ele que pode te entender e te compreender, até as palavras que você não falou, e é ele que pode ser o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então, exercita a consulta com esse terapeuta e chama o Senhor para uma conversa, convida ele para te ouvir no teu quarto, que com certeza você vai manter o equilíbrio emocional, assim como Paulo manteve, assim como Davi manteve, e nós vamos superar esse momento e vamos sair mais forte, vamos sair melhores e vamos Amém. sair vitoriosos com uma experiência de vitória. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, obrigado aí pela bênção que vocês têm sido. Um abraço aí na pastora Juliana, do Dani e toda essa igreja linda que a gente ama. Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado a cada um Amém. de vocês que nos acompanhou aí nessa noite. Espero mais outras vezes, né? Podemos aí contar com o apóstolo para Com contar prazer. novidades boas aí, né? Em nome de Jesus, que é a palavra Amém. de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, Amém, nós te querido. louvamos, te Vamos, vamos. agradecemos, Deus, por mais essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, por o Senhor ter usado a vida do teu filho, Senhor, ó Pai, para esclarecer muitas dúvidas, Senhor, ó Pai, que nós tínhamos, Senhor. Continua usando, continua abençoando a vida do teu servo, Senhor, ó Pai. Abençoa cada um que nos acompanha, aqueles que irão assistir, Senhor, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa guardar a cada um, Senhor.
Dá uma noite de paz, uma noite de descanso, possamos dormir o sono do justo, Senhor Pai, que possamos dormir em paz e levantarmos em paz, Senhor Pai, para uma sexta-feira extraordinária, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, apóstolo? Amém. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado eu. Forte abraço. Deus abençoe. Vitória. Tchau, gente. Deus Outro. abençoe. Amém.